Já já Natal, Ano Novo, uma época deliciosa de confraternização, reunir a família, mas nós precisamos fazer isso de forma saudável. Não apenas saudável sob o ponto de vista do que vamos comer, os nutrientes, mas saudável sob o ponto de vista de segurança alimentar. Esse é o tema do Mais Saúde de hoje. Me acompanhe. Você, mulher, é a promotora de saúde da casa. Então, o que acontece? Na hora que você está preparando um alimento, você tem que tomar o cuidado de que essa missão, que é preparar a refeição, ela não seja apenas no sentido de deixar uma comida gostosa, mas ela tem que estar segura sob o ponto de vista microbiológico. Se vocês acompanharam os meus programas, quando eu falei sobre mastigação, eu disse que tudo que a gente come com bactérias, só que temos que comer com menor quantidade de bactérias possíveis. Então, 3 pontos importantes. Você tem que seguir principalmente esses 3 S's, isso vai ficar fácil. Você tem que fazer uma alimentação que seja segura, saudável e sob o ponto de vista sensorial, quer dizer, ela tem que estar segura, sem bactérias, saudável na escolha dos nutrientes e principalmente ela tem que estar gostosa. E o que pode estar contaminando o seu alimento? Esses micro-organismos. O que são os micro-organismos? Dê uma olhadinha. Micro significa pequenininho. Então, são, assim, organismos muito pequenininhos que você não enxerga e que estão presentes, de repente, na alimentação. E nós vamos dizer como que você vai fazer para evitar isso. Porque as duas principais, digamos assim, pessoas no sentido de serem um fator de risco para comer um alimento com esse tipo de contaminação são os mais jovens, as crianças e os mais velhos. Então, aquela história de que todo mundo comeu e só um ficou doente, então não foi da comida, também não está certo, porque de repente é aquela pessoa que ficou mais debilitada, então não conseguiu dar conta das bactérias presentes naquele alimento. Mas vamos dar uma olhadinha como é que funciona. Esses micro-organismos, a grande presença deles é principalmente dessa Escherichia coli, que, para vocês terem uma ideia, quando se faz uma avaliação do tipo da água, a água se vê se ela não está com presença de fezes humanas através da quantidade dessa bactéria. E como que é o grande problema? A bactéria existe, sim, só que ela é comum no nosso organismo, mas ela tem que ficar no lugarzinho dela, que é onde? No nosso intestino. Se você vai ao banheiro, a importância de você lavar as mãos ao sair, de você sair da cozinha, voltar para a cozinha, lave as mãos. Isso é muito importante, principalmente na hora que você está produzindo o alimento. Então, veja só, essas bactérias, elas se multiplicam a cada 15 ou 20 minutos, depende da temperatura do ambiente. E é uma multiplicação chamada binária. De 2 ela vira 1, vira 2, de 2 ela vira 4, de 4 quando cresce já vai virar 16. O que isso significa? Sabe aquela situação que você fez aquele arroz, deixou na panela em cima do fogão, não pôs na geladeira, porque a cada hora vem vai, se serve e se daqui a pouco dá uma olhada e percebe, por que eu vou guardar na geladeira se de repente já é o jantar? Eu vou deixar aí, depois eu aqueço e sirvo. Só que para você ter uma ideia, toda vez que você cozinha um alimento, você não matou todas as bactérias. E dependendo da temperatura que esse alimento atinge, você favorece a multiplicação de bactérias. Quanto? Veja só, se tiver uma bactéria apenas em 7 horas que esse alimento ficou, digamos, em temperatura ambiente, aquele arroz em cima do fogão, sabe quantas bactérias vão se formar? Mais de 2 milhões. Assustador. Então, é por isso que na nossa ceia de Natal, na nossa, digamos assim, nosso jantar de Ano Novo, nós temos que tomar muito cuidado. Não comece a preparar cedo os alimentos e vá levando à mesa. Coisas que foram cozidas, elas têm que ser guardadas em geladeira. O máximo que elas podem ficar em cima da mesa é em torno de 2 horas. Então, aquele negócio de fazer aquele peru deste tamanho, deixar a noite inteira colocada ali na mesa para o pessoal ir se servindo. Aí, depois você vai no dia seguinte querer guardar para o dia seguinte e aí você vai tentar guardar, ele é tão grande que não entra na geladeira, você vai pôr no forno. O forno que vai virar a geladeira do seu peru. E com esse número de bactérias, você tem ideia de quantas bactérias você vai acabar transformando o seu peru? Então, gente,
muito cuidado. O ano passado, eu justamente nessa época escrevi na revista Canção Nova um artigo sobre segurança alimentar. Sugiro você que é sócio, porque essa revista vai normalmente para os sócios, eu escrevo vários artigos ao longo do ano, e você pode ter acesso a essa revista e dar uma olhada na matéria que eu escrevi, que foi impactante. Então, gente, cuidado com a apresentação da alimentação. Se você for fazer grandes porções proteicas, o pernil, etc e tal, procure levar à mesa a cada 2 horas uma porção, digamos assim, fresca, tá? Então, tome cuidado porque é um momento de alegria, não é um momento para ninguém ficar doente. E tome cuidado principalmente com crianças e pessoas de mais idade, que são justamente as mais vulneráveis a esse tipo de contaminação. Então, aquela história, como eu disse para vocês, todo mundo comeu, só um ficou doente, então não foi da comida, não é verdade, tá? Tome bastante cuidado, nós vamos no decorrer agora de janeiro, tá falando bastante sobre segurança alimentar, porque é verão e quanto mais quente a temperatura, mais as bactérias adoram. Mas nós vamos dando sequência nesse assunto que é bem interessante, eu espero você nos próximos programas e acesse o nosso blog, blog.cançãonova.com/maissaúde e mande também o seu e-mail, maissaudetv@cançãonova.com.